Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais importantes que a gente tem aqui até hoje. Afinal, de tudo que a gente fala aqui sobre as grandes habilidades que a nova educação, que as novas profissões, elas exigem de nós educadores para ensinarmos você, eu falo muito sobre comunicação, falo sempre sobre programação, dentre outras habilidades de negócios, mas uma super importante que todos deveriam aprender é sobre investimentos, ou melhor, educação financeira. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui um convidado super especial, o Marcelo Abud, ele que é formado em engenharia de produção e é gestor de investimentos. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É um prazer receber você aqui no MatrizCast. Ô, Fabinho, cara, o prazer é meu e fico aí lisonjeado aí, sabendo que esse é o mais importante, né? Acho que você tá Oh, puxando um pouco do meu saco aí, mas tudo bem. não, Vamos fazer o possível. esse assunto é super importante. As pessoas precisam aprender isso, Marcelo. É um assunto realmente de muita relevância, né? Então, a gente hoje vai falar um pouco, sobre a profissão, do gestor de investimentos, mas antes da gente chegar nessa parte, a gente quer entender, afinal, o nosso ouvinte está aqui na sua escolha, tentando ver o que ele vai ser quando crescer. E a gente está falando, Marcelo, de uma das profissões que mais cresce, que mais tem potencial aí no futuro, gestão de investimentos, cuidar de investimentos, falar sobre educação financeira. Então, conta um pouco da sua história, como foi o Marcelo até hoje, até tomar essa decisão, até entrar no mercado financeiro. Conta um pouco da sua trajetória, Marcelo, para a gente aprender aqui um pouco com você. Ô, legal, ô, Fabinho. Cara, eu acho que acho que eu vou fugir um pouco dos investimentos antes, né? Porque, como você bem disse, eu sou engenheiro de produção e eu acho que isso faz total parte da minha formação profissional. Tá? De fato, tudo e muitas das coisas, na verdade, que eu aprendi na faculdade, eu uso hoje no meu dia a dia, né? Enfim, eu sempre fui um fã da engenharia de produção aí e acho que se você quer que eu me aprofundo mais um pouco com o pessoal aí, Fabinho, o que eu vejo da engenharia de produção antes ou você quer que eu foque só na parte de investimentos? Olha, o Marcelo, eu acho que você já começou falando uma coisa que eu acho muito importante, que às vezes as pessoas não conectam. Você falou assim, aprendizagem complementar, Muitas coisas Uhum. das quais você aprendeu, na engenharia de produção, na sua formação Sim. como engenheiro, que te ajudam hoje na gestão. Eu acho que esse é um assunto muito bacana, de realmente dizer, porque as pessoas às vezes acham assim, ó, ah, não, pô, resolvi ser engenheiro. Aí fui fazer engenharia, agora eu vou ser gestor. Ah, eu vou começar do zero de novo, vou ter que aprender. Não, muito das coisas que você aprendeu durante a sua trajetória, elas te formam para onde você está hoje, Então, conta um pouco para a gente o que desse aprendizado, o que o engenheiro Marcelo contribuiu para o gestor Marcelo. Cara, eu vou até um pouco além, tá, ô Fábio? Eu acho que hoje na minha profissão, eu falei que a faculdade contribuiu, mas eu utilizo coisas que eu aprendi, assim, toda a minha trajetória como ser humano, né? Então, ensinamentos aqui em família, né? Ou erros e acertos que a gente teve no passado, aprender bastante com a história e com o erro dos outros, tá? Isso tudo é muito importante, tá, Fabinho? Mas assim, falando de engenharia de produção, até hoje eu sou entusiasta, tá, da, da formação, né, como em si, como um todo, porque eu gosto da versatilidade que a engenharia de produção traz, né? Então, já falando aí, o que eu aprendi na engenharia de produção que eu uso até hoje? Eu sou gestor de recursos, então uma parte do meu trabalho é avaliar aí, oportunidades em investimentos em empresas, né, na Sim. bolsa de valores. E para isso, na engenharia de produção, a gente acaba conhecendo desde uma grande gama, né, de serviços, né, ou a gestão e todo o background que tem operacional por trás de uma operação de serviço, né, então de um restaurante ou de qualquer atendimento aí
tenha ligado diretamente ao público, ou até da parte industrial. Então, a gente passa por processos mecânicos, entende um pouquinho de têxtil, de indústria química, de mineração, a gente acaba tendo aí uma versatilidade, né, como um todo na nossa... obviamente a gente é da FEI, né, então bastante automobilístico, né, a gente acaba lidando lá dentro, mas é toda uma... É uma carteira aí de indústrias aí que a gente acaba lidando do mesmo jeito que é uma carteira. Por que eu falei carteira? Do mesmo jeito que é uma carteira de ações, né, de empresas, que são compostas, uma boa carteira composta por diversos setores, bem diversificada, né? É isso que a gente acaba passando um pouco na engenharia de produção. Fora a parte estatística, Fabinho, que não sei dentro da sua formação lá na FEI, quantas. Eu sei que você teve bastante pesado, mas eu sei que a engenharia de produção também era uma das mais pesadas nessa parte estatística, né? Então, importante. hoje, e programação também, programação linear, enfim, otimização de variáveis, né? Vamos dizer assim. Então, toda essa parte que o pessoal pena ali, às vezes, para aprender, testes de hipóteses, são matérias aí que o pessoal acaba penando para aprender. A gente tem todo esse background, a gente acaba tendo durante a faculdade. Então, a gente vai para o mercado muito mais preparado, né, Fábio? Sim, sim, sem dúvida. Você falando aí dos números, de estatística, né? Isso aí é algo... Eu ainda quero conectar, a gente vai conectar durante o bate-papo a questão da programação, né? Quanto que a tecnologia, nessa revolução industrial, ela chega, né, junto com o cenário das profissões, mas é exatamente o que você está falando, estatística, esse conhecimento matemático, né, essa formação de engenheiro. Eu tive um bate-papo aqui que eu perguntei exatamente isso para o convidado. Eu falei, cara, por que engenheiro você vê em todos os lugares? Você vê engenheiro em todos os lugares. É muito realmente o que você falou, versatilidade, uma visão muito ampla, né, que é durante a formação, né? Você falou sobre entender de vários setores, né, entender de alguma coisa mais ampla, né, ter essa visão mais ampla. Por isso você vê vários engenheiros sendo gestores, né, não só a parte técnica, mas você vê também várias opções na gestão de pessoas, né, de times, gerentes, grandes líderes. Isso é muito importante. Agora, Marcelo, uma coisa que eu tenho uma dúvida, né, a gente inclusive gravou aí um podcast no qual aí você foi host aí, vou deixar aqui no link aqui quem quiser assistir, né, no podcast, né, da Carta Falada aí do Marcelão. Obrigado. Né, para o pessoal assistir sobre investimentos, é um podcast super interessante, né, Marcelo, que a gente gravou aí. E eu contei, né, quando eu sendo convidado, quando que o investimento entrou na minha vida, né, quando que eu comecei a pensar sobre isso, né, porque hoje talvez os jovens tenham mais cedo essa consciência, mas eu tive tarde, e não sei quando foi na sua, mas em que momento você começou a se interessar por investimentos, se interessar por finanças, né? Essas coisas relacionadas a esse grande universo novo aí de investimentos? Que momento que apareceu isso na sua vida? Ô, Fabinho, eu falei que tudo contribui, né? Desde até da minha infância. Então, ali perto da nossa adolescência, meu pai, para dar mesada pra gente ali, a gente era obrigado a ler o jornal. Mas assim, a gente não era obrigado a ler aquela parte Caderno 2, do Estadão, essas partes cidades, né? A gente tinha que ler a primeira parte, que era internacional, tinha, enfim, as notícias gerais ali mais importantes, e o caderno que era política, a primeira parte era política e internacional, notícias internacionais, e a parte de economia, era o que a gente tinha que ler, para ganhar mesada. Então ali eu já comecei, cara, era difícil, porque eu começava a me deparar com termos ali, né, em nomenclaturas, eu não sabia o que eu estava lendo. Mas, de certa forma, de novo, vai absorvendo, né? Então, esse foi o meu primeiro contato. Em algum momento, meu pai se interessou por investir em ações. Eu era ainda jovem, 16, 15 anos. E ele foi atrás do Santander, na corretora, ganhei um dicionário de termos do mercado financeiro. E daí, cara, eu fui ali tirando todas as dúvidas que eu fui gerando ali nos últimos 2 anos, talvez, lendo o jornal todo dia, eu fui tirando com esse dicionário. Então, acho que foi assim que eu comecei a me interessar. Tá? Mas, se eu for falar como eu comecei de fato daí no mercado financeiro, tá? Minha trajetória
profissional, né, que eu acho que esse é o foco aqui também, funcionou assim, o Fabinho. Um belo dia, eu falei do entusiasmo que eu tenho por engenharia de produção, né, então eu vim ali de uma experiência profissional na indústria, Sim, e era apaixonado por indústria, chão de fábrica, e queria trabalhar com isso. sim. Mas, em umas férias, um amigo meu me falou assim, cara, você conhece valuation? E até simplificando o pessoal aqui, valuation é você precificar, dar um preço para as empresas, né? Para os negócios aí da Bolsa de Valores, por exemplo, ou para negócios, empresas privadas também, Sim. como a padaria aí perto da sua casa, né? Ou o cinema, enfim, a gente aprende a dar o preço para essas empresas. Eu me interessei muito pelo tema, o Fábio, e foi quando a gente foi atrás de fazer um curso. Então, acho que aí Hum, é uma dica aí que eu já deixo para os ouvintes aí, cara, que é o seguinte: toda a minha trajetória, eu sempre fui completando minha formação com cursos, né? sim. E esse curso foi de fato uma virada de chave na minha vida, onde eu estudei ali nesse curso o Investment Banking, né? Só para não ficar complicado, né? Meio que você estuda todo o universo por trás, né? Dessas empresas de capital aberto na Bolsa de Sim. Valores, né? Então, como que elas chegam lá, a parte societária, a parte de valuation, a parte regulamentar do mercado. Então, eu Sim. acabei aprendendo tudo um pouco nesse curso. E foi ele que abriu aí a porta para minha primeira oportunidade no mercado financeiro, que foi em 2016, né? Então, Ah, eu acho que foi assim que eu comecei, né, a me interessar e depois eu comecei minha trajetória profissional. muito bom, muito bom. 2016 foi depois de formado. Cara, eu formei em 17, né? Em 17. meados de 17, né? Então, Então na já verdade, conseguiu a foi no meu oportunidade último ali ano e meio. no No momento certo, finalzinho. né? Naquele momento que está todo estudante procurando alguma coisa, desesperado, falando, meu Deus, vou sair da faculdade. Né? Esse é o momento que todos aí pensam. Agora, Marcelo, você falou uma coisa interessante. Eu acho que é bom você deixar claro isso para os nossos ouvintes, talvez eles não entendam. Você falou valuation, Tá. e você explicou o que é o valuation. Depois você Aham. falou capital aberto, empresas de capital aberto. Qual é a diferença? Que eu acho que isso às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, eu quero investir na padaria de esquina aqui, que faz uma coxinha maravilhosa, quero investir nela aqui, eu acabei de sair do podcast, vou fazer um valuation, vou investir nela. Na verdade, a gente só pode investir em algumas empresas, né? Como é que funciona isso? Qual que é a condição de você poder investir ou não numa empresa? Ó, na verdade, essa decisão vem da própria dos donos, né, da empresa, né, ou dos controladores ali dessa empresa, que decidem abrir o seu capital, né? Então, o que diferencia uma empresa de capital aberto da outra? Na verdade, essa empresa, provavelmente ela tem que ter um tamanho já adequado para abrir esse capital, porque existe um custo no processo, né? Mas a diferença é que essa empresa, ela decidiu abrir o capital dela na bolsa, tá? Para gerar, captar mais recursos, tá? Então esse é o objetivo, na verdade. Então a empresa, ela quer ela quer expandir os negócios dela, né? Então ela através dessa abertura de capital facilita a entrada de dinheiro dentro da empresa. Então através da emissões de novas ações, né? Então daí já vai complicar muito, mas eu acho que deu para entender. Sim, sim, tem. Exatamente. É uma forma, então, que a empresa faz para captar recurso, né? Tentar se expandir e aí ela vai abrir o capital, né? Então, não é todas as empresas aí que a gente pode investir, né? São empresas que estão listadas onde a gente conhece aí na Bolsa de Valores. Agora, Isso. Marcelo, eu queria você falando um pouco sobre investimento, né? A gente até já teve vezes que a gente falou sobre investimentos aqui no MatrixCast, mas a gente não falou sobre alguns dos pilares que eu acho muito importantes. Né? Você falou aí que desde cedo, né, o seu pai te ajudou nessa educação financeira, já plantou uma Sim. semente ali, que é algo muito importante, né? Eu acho que todos que vieram aqui, eu vou fazer uma estatística ainda, mas quase todos que vieram aqui, no que estão fazendo hoje, tiveram alguma conexão no momento da infância, todos. Né? Os engenheiros que queriam destruir as coisas, o cara que fez programação, fazia código desde criança, você com investimentos aí desde o começo, vendo essas coisas de economia, depois... Então, assim, sempre tem uma relação. Eu estou tentando, né,
fazer uma correlação com todos. Mas, antes da gente falar sobre investir, Marcelo, eu gostaria que a gente discutisse sobre 3 temas. Porque eu acho que assim, todo mundo tem que chegar nesse ponto e falar assim, pô, aonde eu vou investir melhor? Eu acho que esse é um dos 3 pilares, né, da educação financeira, é investir melhor. Mas antes que eles cheguem, né, eu vejo que tem outros 2 pontos que a pessoa tem que evoluir para conseguir chegar nesse ponto. Primeiro, é o de gastar menos, né? Ou ter uma responsabilidade fiscal sobre o seu salário. Né? Eu vou te dar um cenário. Né? Você tem aí os seus clientes, você, né, tem as gestões que você faz, mas assim, imagina um cara que ganha R$2.000 e gasta 3. Esse cara, né, todo final do mês, está faltando 1.000 para ele. Daí ele fala, não, agora eu ganho 10. Só que ele gasta 11. E agora, depois, ele foi promovido a CEO, não sei da onde, agora ele ganha 100. Só que gasta 110, 101, enfim. Ele sempre gasta mais do que ele tem. Como que você enxerga isso como uma grande problemática no mundo, na educação financeira, Marcelo? Esse é um dos pontos principais para você. Como é que você enxerga isso, né, para uma pessoa se educar? Qual que é a importância da pessoa entender, né, sobre o gastar menos do que se tem? Afinal, senão, como é que a gente investe o quê, né, Marcelo? Tá. Ô, Fabinho, falando de educação financeira, é primordial, né? O começo tem duas, acho que tem uma outra ponta dentro do de poupar, né? Sim. É gastar menos. Tem a ponta de não se endividar, né? Então, acho que o primeiro passo é você entender o que são ativos e passivos, né? O ativo, ele é tudo que você tem, tá? Que vale alguma coisa. Todos os direitos que você tem que valem alguma coisa, né? Então, você tem X reais no banco, você tem o seu carro, esses são os seus ativos, né? Mas o carro também, ele é um passivo, né? Ele é um ativo porque você pode se desfazer dele e gerar recursos, mas enquanto você não ganha recurso com ele, ele vai te gerando um custo ali, né? Então tem o IPVA, tem o seguro. Então as pessoas não conseguem entender, Fábio, que tem essas duas pontas, né? Que para você poupar, você está gerando ativos, né? Mas não adianta você ter uma contraparte ali que são passivos. O que é outro tipo de passivo? O aluguel da sua casa, por exemplo, né? Então, as pessoas elas costumam, quanto mais dinheiro elas ganham, né? Mais elas gastam, né? E na verdade, isso não é uma dinâmica errada, desde que você já guarde uma parcela, né? Então, você pode, quanto mais você ganha, você pode gastar mais, mas desde que você gaste ali 80% de X, agora você ganha 2X, você gasta 80% de 2X e consegue poupar ali. Eu acho que esse é um número interessante, que as pessoas que conseguem poupar ali pelo menos 20% da sua renda, né, elas têm aí uma possibilidade de ter uma saúde financeira ótima, vamos dizer assim, tá, no futuro. Sem dúvida. Você falou a questão de dívidas. Cara, às vezes parece mais... Eu já vi pesquisa, eu não me lembro de números, mas grande maioria das pessoas, elas têm dívidas, né? Se você está nos ouvindo e não tem nenhuma dívida, você já faz parte de um grupo seleto de pessoas. Né? As pessoas têm essa mania de se endividar, né? De parcelar em muitas vezes, né? Não fazer as contas. E eu acho que eu chamo isso de responsabilidade fiscal. Eu vou te dar um exemplo de como eu até gostaria de ter dado isso no podcast que a gente gravou, porque, assim, eu disse para você que a partir do momento, né, que eu sempre falo, a mentalidade do programador é mais importante do que você saber um código, codar, saber programar, é mais importante. Você precisa primeiro ter a mentalidade do programador e a mentalidade do investidor também. Eu sou uma pessoa que hoje, graças a Deus, consigo fazer o que você fala. Eu poupo antes de gastar. Mais do que isso, né? Porque você vai poupando, poupando. Vamos pensar, estou poupando, poupando. Aí cheguei lá em R$10.000, por exemplo. Tenho R$10.000, poupei. Aí você tem que ter a mentalidade que isso que você está poupando, né, que você está investindo,
qual que é o fim disso, né? Para que você está fazendo isso? Porque senão a pessoa pode pura e simplesmente chegar e falar, agora o que eu vou comprar de 10 mil reais? E ela está sempre poupando, gastando, né? E ela não consegue acumular patrimônio, né? Eu vou te dar um exemplo por quê. Eu faço, né? Eu comentei que eu faço esporte, né? E eu queria comprar uma bicicleta, porque eu já nadava e corria, e queria começar a fazer triatlon, porque eu quero fazer um Ironman. E aí eu tinha meu dinheiro poupado e eu vi o valor da bicicleta. Bicicleta de triatlon não é a coisa mais barata do mundo, né? E aí eu falei, bom, vou comprar. Tomei a decisão. O que eu poderia ter feito? Eu tinha até o dinheiro da bicicleta guardado na minha poupança, que é para o meu futuro. Falei, não, peraí, eu preciso comprar. Que jeito que eu vou fazer para comprar? Comecei a olhar a minha planilha de finanças, os meus gastos, vi aonde eu poderia substituir. Eu vi, por exemplo, que eu gastava em provas. Se eu não fizesse as provas que eu faço de corrida, não sei o quê, durante 2 anos eu pagava a minha bicicleta. Dito e feito. Fiquei 2 anos sem fazer minhas provas, guardei lá 70% do valor, né? Não foi 100%, comprei a minha bicicleta e está tudo resolvido. Ou seja, não fui impulsivo, né? Porque as pessoas, às vezes, elas vão guardando dinheiro e depois elas não sabem como controlar. E é onde a gente vai entrar na parte de investir, né? Porque as pessoas, né, Marcelo, quando a gente fala guardar, o que é guardar? Né? Não é guardar na poupança, não é guardar embaixo do travesseiro, é guardar de uma forma inteligente. E aí que eu queria te perguntar, o que significa guardar o dinheiro de uma forma inteligente? O que significa investir o dinheiro? Qual que é o significado disso? Tá, cara, vamos lá. Eu acho que daí entra num ponto bem importante, o Fábio, que é o seguinte: não basta você poupar, né? Vamos resumir aí. Você tem que ter onde endereçar, né? E endereçar para o lugar correto. E o lugar correto, obviamente, não é embaixo do seu colchão, né? E hoje em dia eu acho que boa parte dos brasileiros já sabem que também não é na sua poupança, né? Então, para cada perfil, né, vai ter uma carteira de investimentos correta, mas o ideal é que você tenha aonde ou o conhecimento, né, para montar essa carteira de investimentos, ou ter aonde endereçar esses investimentos e saber que aquele lugar ali é confiável para que ele vai atender seus objetivos e você vai, enfim, daí ter onde endereçar. Porque, respondendo a sua pergunta, o que é investimentos? Investimento é uma escolha, né, o Fábio? Uma escolha entre você abre mão de um prazer momentâneo, né, para um prazer futuro. Você abre mão de gastar os seus R$ 100 hoje, tá, para ter R$ 110 no futuro, por exemplo, né? Então, a partir do momento que você tem conhecimento, né, ou pessoas que você confia para cuidar do seu capital, ou então você tem onde endereçar esse patrimônio, né? É aí que você abre a porta para você tomar essa decisão. Porque antes de você acho que é até fora da curva aí, porque pessoas que não têm onde direcionar dificilmente poupam, tá, Fábio? Dificilmente poupam, né? Então, hoje eu acho que o brasileiro até compra bastante imóvel por causa disso, né? Pelo menos vou pagando e financia, né? Porque pelo menos vai pagando a parcela do financiamento, né? É igual. Isso, mas lembrando que o financiamento é o quê? É um passivo, né, o Fábio? Então, você está alavancando ali para comprar. Então, é sempre bom você, igual você fez com a bicicleta, né? É você poupar antes, né? Tomar decisão, fazer decisões inteligentes de consumo. Então, preciso da bicicleta para agora, consegue esperar, vou esperar um pouco, consigo poupar, não vou mexer nos meus investimentos, por exemplo. Então, é um Sem pouco dúvida, disso. porque senão você acaba, né, ficando. Você olha aquilo lá, tá parado, né? Para quê? Vou usar, vou gastar e nem tanto, né? Porque a gente tem aí opções, e eu acho que essa definição que você disse sobre investir é uma escolha, né? Investir é você abdicar de um momento presente por um momento no futuro. E aí eu já sei de todas as objeções, e vamos quebrá-las agora. A pessoa Sim. vai falar, não, mas tudo bem, só se vive uma vez, a gente precisa viver, esses caras são tudo mão de vaca. Calma. Acho que tudo na vida é
um balanço, né? Isso é quase que um clichê, porque tudo que você fala assim, a pessoa fala, né, mas é um meio termo. É claro que é um meio termo. Nenhum extremista hoje, eu não vi nenhum extremista dar certo em nada na minha vida, nem ser uma decisão inteligente. Tudo é um balanço, né? Quando você fala, e aí a própria resposta desse balanço já vai dar no que você falou. Você falou 80%, pelo menos 20% a pessoa poupa. Pô, 20%, né? É uma poupança de uma parte do que você tem para que no futuro você tenha mais. É simples, né? O Marcelo não falou aqui, gente, vocês têm que viver com Sim. 10% e os 90% você poupa. Né? Não coma ovo, coma nada e poupe. Não, é uma parte. Então, eu acho que assim, é claro que tem que se ter em escolhas, lados emocionais, né? Até, Marcelo, eu tive, né, uma decisão, até de um... Depois ela foi uma boa decisão. Mas estava eu com a minha Uhum. esposa, né? A gente estava discutindo ou não sobre um terreno, né? A gente não financiou o terreno, mas não era o melhor negócio. Hoje foi um bom negócio. Olhando para trás, eu faria de novo. Mas no momento, para ela era muito importante emocionalmente. Para Entendi. mim, na matemática não era. Racionalmente não era, mas tudo bem, fomos, porque uma decisão tomada em conjunto, o importante para ela não era também tão ruim, era uma oportunidade, ok, foi. Então é claro que a gente também não somos robôs, né? Não é tudo, aqui vai render. Não, é só que você tem um balanço que lá no final da sua vida, né? No final da sua vida, perdão, lá mais para frente, você consiga ter condições melhores, né? Você consiga ter um respaldo para você ter uma condição financeira melhor, né? E às vezes nem demora tanto, né, Marcelo? Às Sim. vezes você consegue aí com bons investimentos você fazer coisas boas nem tanto tempo assim. Agora, eu Aham. queria dizer o seguinte, né? Eu acho que é o terceiro pilar. A pessoa já Aham. entendeu que ela precisa poupar. A pessoa já entendeu que o que ela poupa, ela precisa investir. Tá. Agora, a gente sabe, né, que assim, uma coisa é você investir R$ 100 por mês, tudo bem. O Sim. longo prazo ainda vai te favorecer. R$ 200 por mês, melhor. Mas o cara consegue investir 1.000, 2.000, 10.000, é melhor ainda. Então a gente entra num ponto que, além de ganhar, de gastar menos, investir melhor, a gente também tem que ganhar mais. Isso, para mim, faz parte da educação financeira. Então, assim, é isso que eu quero te dizer, Marcelo. O que você acha que é esse investimento em educação? Né? Não só educação financeira, mas educação de crescimento. Eu Isso é um vou, investimento, não é? Investir em você também é um eu investimento, não é vou, mesmo? eu vou além, cara. Eu vou conectar, já que você gosta tanto dessa palavra, eu vou conectar até com o que você falou antes do seu exemplo, né, com a Tainá. Que vocês Sim, fizeram a viagem, né? Que você comentou. Vocês sim, não, fizeram um mas esse foi, passeio. não, esse foi o terreno. Ah, o terreno. Tá bom. Terreno. Mas vamos supor assim que fosse então Mas uma fizemos uma viagem, viagem né? também. Se quiser Ela usar esse que exemplo, a que ela gente. queria muito, era o emocional dela, era a decisão. E vocês é que você falou que vocês foram, né? Então eu conectei. Tá, vocês foram na decisão, entendi. Sim, sim. Mas vamos supor que é uma viagem que sua noiva, sua esposa quer muito, né? Os seus filhos querem muito e só que você precisa se desprender ali fazer um esforço maior ali. Sim, Eu digo que também, descansar também é investimento, tá, ô Fabinho? sim, Então, descansar é trabalhar, né? Você falou, como que a gente ganha mais, né? Descansar é trabalhar, né? sim. Descansar é um investimento. E eu falei aqui, né? Então, descansar é um investimento. Mas vamos falar de educação. E tem até e conectando também com o que a gente estava falando, né? Como existe até uma fórmula para a gente entender que será o ideal de um gasto, tá? De uma pessoa média, vamos dizer assim. Sim. É ideal que você consiga viver, tá? Ter todos os seus gastos para viver. Então, escola de filho, aluguel de casa, gasolina do carro, ali com 60% da sua renda, tá? Sim. Essa é uma fórmula básica, né? E a gente falou aqui de investir o quê? 20%, né? Então ali a gente já está falando de 80% já está direcionado. Você gastou 60 e você investiu mais 20, né? E daí tem duas coisas que eu acho interessante e que se conectam, né? Por quê? Porque os outros 20% a gente divide eles no meio e a gente investe 10 em educação,
E os outros Muito 10, bem. é importante que você gaste com você, que você se premie também, tá? Porque falamos aqui, né, que é um processo de longo prazo, né, o investimento. Sim. A gente está falando de uma vida financeira, né? Então, é um caminho a ser percorrido, né? E esse caminho ele só vai ser percorrido de uma maneira sustentável, né? Se você tiver tempo para desfrutar com a sua família, tiver o seu colchão financeiro para te amortecer em alguma queda, né? Sim. Você tenha esses, você consiga poupar, né? Então é importante a parte de investimento, obviamente, em educação, né? É o que vai ser o propulsor, tá? Não sei se eu falei certo, É mas isso vou mesmo. pular para não falar errado de novo. Ele vai Propulsor. te impulsionar, tá? Para sua pro next level, né? Então, Sim. eu comentei aqui que tudo que eu fiz da minha jornada profissional, eu fui fazendo cursos e certificações complementares ali, né? Então, inclusive hoje, pessoal, eu estou estudando para uma certificação aí, não é rápida. Eu Sim. vou ficar estudando aí pelo menos uns 2 anos aí, né? São 3 provas, de 6 em 6 meses no mínimo. Então, tem um caminho todo a ser percorrido, né? Sim, sem dúvida. Isso é muito importante, porque quando a gente fala em investir, exatamente, são várias, você falou aqui, ó, investir 60% para viver, você dividiu aqui, você colocou aqui investimentos, que é para você investir no seu dinheiro, mas você também precisa investir em você. Hoje em dia, né, eu até esses dias eu postei, repostei um tweet do Ricardo Amorim, né? Uhum. Ele fala assim: existem mais. As pessoas às vezes falam, ah, mas tem mais tipos de riqueza. Eu falo, gente, para de ser chato. Ele só quis mostrar uma situação. Ele fala assim: É, existem 4 tipos de riqueza: a riqueza física, que é o dinheiro, né? A riqueza de status. Né? Ele fala que tem a riqueza de saúde, né? E a outra riqueza que ele fala tempo. de tempo, de liberdade. Ah, tem mais. Lógico, tem várias, tudo bem, tem a Aham. alma, tudo bem. Mas o que ele quer dizer é que hoje em dia não é só dinheiro e status, e não é mesmo. Né? O que adianta uma pessoa lá com milhões, bilhões e totalmente doente por dentro, né? Uma pessoa totalmente mal investiu nas outras áreas da vida, né? Não investiu Aham. nela, não investiu na saúde dela, não investiu nada. O Steve Jobs, que é um cara que eu gosto tanto, morreu e fala, né, no final da vida Uhum. dele que, pô, o que adianta tudo que eu tenho agora? Não adianta mais nada, né? Ele não tinha saúde, né? Então, se você não investe em você, né, e principalmente em educação, porque qual Uhum. foi a minha pergunta inicial desse tópico para você? Como ganhar mais, certo? Para Sim. ganhar mais, você tem que investir em você, né? Investir na Sim. sua educação, em certificações, investir na sua saúde emocional, em tudo, né? Porque uma pessoa descontrolada emocionalmente, dificilmente ela vai prosperar no trabalho. Né? Uma pessoa Sim. que briga com os outros, que está toda hora, né? Sabe? Uma pessoa difícil, é difícil, a pessoa não vai prosperar no trabalho dela. Com Né? Isso aí não certeza. tem, não tem como. Então, isso é realmente importante, essa parte aí do ganhar mais, do investir em você, é né? Uma das coisas que a gente fala. E principalmente, Cacá, agora eu quero entrar em outro tópico, e até como a gente está dizendo, né, Marcelo, uma coisa que é muito importante, né, que eu acho que chegou o grande momento da gente falar, que é o seguinte, tudo bem. Então, a gente já sabe que a gente precisa ter educação financeira, mas aqui a gente também está falando com estudantes que estão para escolher sua profissão. E talvez eles Tá. queiram se tornar um gestor de investimento, investir na educação deles para se tornar um gestor de investimentos. Fala um pouco para a gente como que alguém pode se tornar um gestor, né, de recursos, um gestor aí da área de investimentos, Marcelo, para que os nossos ouvintes aí, que eu tenho certeza que estão adorando esse bate-papo aí, possam entender como eles se tornam um também. Tá bom. O Fabinho, vamos lá. Na verdade, o gestor, ele é mais uma trajetória, né, do que uma profissão, né? Porque você precisa ali chegar num ponto de conhecimento onde as pessoas confiem a você os seus investimentos, tá? Sim. Então, essa trajetória ela se inicia com a sua formação acadêmica, tá? Que até é um requisito, tá, o Fábio, para você ter a habilitação de gestor. Eu acho que
se você direcionar a sua formação para áreas como de exatas, como engenharia, né, engenharia de produção ou administração e economia, por exemplo, tá? Ciências contábeis podem facilitar a sua entrada aí, até o seu entendimento de todo o universo, né? Então, eu acho que começa aí, tá? Na sua formação, né? Depois da sua formação, a gente falou de cursos complementares, né, Fábio? Então, Uhum. se você, desde a da faculdade, já começar a entender sobre valuation, né, aprender sobre valuation, sempre estudando, né, acompanhando de alguma forma o mercado, se arriscando ali em investimentos pessoais, eu acho que tudo isso contribui para a formação de um bom gestor, né? Sempre aprender, né? Novamente com os erros dos outros, Sim. tá? Mas essa é a primeira parte, né? Daí a segunda Sim. parte, eu acho que um erro que eu cometi, né? Falando de erros aí, eu demorei para ir para o mercado de trabalho, então a segunda parte é sempre estar interessado, né? Envolvido em projetos como empresa júnior da faculdade, né? Sim. Ou como o próprio Fórmula, que o Fábio Sim. se envolveu por muito tempo, né? Ah, enfim, tentar se envolver nesses projetos que eles que vão te dar ali o jogo de cintura, tá? Vão abrir portas para sua comunicação se desenvolver e vão te dar o Sim. jogo de cintura na resolução de problemas, tá? Que no final é todo profissional que é bem pago, né, acaba fazendo, ele resolve problemas, né? Por isso que você recebe por isso, tá? Sem dúvida. Então, tem só mais um pedacinho, Fábio, que é o Não, seguinte, pode pôr, pode pôr. a gente ainda tem a parte da certificação daí, né? Então eu falei, Sim. antes das pessoas confiarem os recursos dela a você, então você está percorrendo toda essa trajetória profissional, né? Você precisa de uma certificação, né? Que é prestada pela Ambima, que é um órgão do mercado, né? Que ele é o autorregulador, tá? Ah, Só a CVM e a Ambima, os dois órgãos. Então, a Ambima você vai te certificar e a CVM vai te habilitar, né? Então, uma te dá o seu diploma ali de certificado e a outra vai ver se você preenche esses requisitos, né? Como eu disse, da sua formação superior completa, sim. da sua certificação, se você é uma pessoa de reputação ilibada, se você não tem impedimentos, né? Sim. Ou ações judiciais que vão tirar um pouco da confiança que a CVM tem que ter em você para te habilitar, né? Entendi. Então, daí a CVM vai te habilitar e tudo isso é um processo, tá? E obviamente nessa certificação você acaba passando, né, fortemente por todas as áreas de conhecimento que o gestor precisa ter, né? Então, Sim. isso para isso que uma certificação existe, né? Que ela certifica ali o seu conhecimento, e depois disso você está apto aí para fazer gestão, ô Fábio. Obviamente, se você tiver em alguma casa, um grande banco, em gestoras de recursos, sua Sim. trajetória ela fica um pouco mais fácil, né? Mas existe espaço também para gestores, pessoa física como eu, né? Que Muito trabalham bom. como autônomo, vamos dizer assim, tá? Não é a nomenclatura Sim. correta, mas um pouco dessa trajetória aí. Não sei se eu cheguei a responder do jeito que você pretendia aí. Não, Assim que claro que você achou. sim. Muito importante. A questão eu não sabia. Na verdade, eu sabia mais ou menos, mas eu não das certificações que você falou. Isso é muito importante. Da importância, né, da graduação, né? Você vai precisar ali de um diploma, você vai precisar se graduar. Isso também é importante, né? Dos cursos, você falou que também. E isso, mais do que isso, né? Você falou assim, pro cara, tenta lá, faz seu investimento, porque, resumindo, eu falo assim, olha, eu tenho certeza que, teoricamente, hoje, você vai encontrar pessoas novas, ou coisas que talvez tenham o livro, né? Tem alguns livros, talvez, teoricamente, Uhum. as pessoas possam até saber mais do que algumas pessoas que trabalham hoje em pista. Estou falando automobilismo, tá? Você Sim. pega pessoas que sabem mais teoricamente do que outras em pista. Mas a pessoa que desde cedo se envolveu com automobilismo, que está lá na pista, entendendo o que acontece na prática, essa pessoa
é mais preparada para o mercado de trabalho que a outra, mesmo existindo defasagem teórica. Óbvio que você tem que partir de um ponto que minimamente ambos atendem, mas a Sim. diferença teórica versus a diferença prática, ela conta muito. Então, se você está falando de investimentos, você que gosta dessa área, entender, tentar fazer um investimento, tentar aprender sobre isso na prática ajuda muito. E aí, Marcelo, que eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque é o seguinte, não estou falando para ninguém sair abrindo conta e investir. Calma, porque é algo perigoso também. Sim. Temos que ter medo, né? Outra história que eu esqueci de contar, uma vez em 2017, eu fui numa prova de Ironman, só que eu só ia correr em Fortaleza. Eu nadei 8 anos, né? E aí, um dia antes, tinha o reconhecimento do mar. E eu estava com o cara que ia nadar. Aí ele falou, vou pegar a boia. A boia estava longe. Eu vou pegar a boia. Vou também. Nadar? Nadar, eu nado tão bem. Sempre nadei. Eu acho que fazia uns 10 anos que eu não nadava. Nadar, sempre nadei, assim, nadar de verdade. E comecei, fui junto com ele. Não tinha medo do mar, nenhum medo. E só morre quem não tem medo. Os corajosos morrem todos. Somos descendentes dos covardes. Aceitem isso. Né? Os caras que tinham medo. Os corajosos todos morreram. E aí fui indo. Até a hora que eu falei, nossa, quero voltar. A hora que eu falei, quero voltar, e aí o cara tinha continuado, ele nem viu, que eu realmente parei. Eu falei, cara, eu tô longe. E aí me deu um desespero, que eu falei que eu vou morrer. E eu quase morri mesmo. Eu não morri assim por um instinto de sobrevivência que é ativa quando você está nessa situação e eu me salvei. Mas eu quase Você virou o Michael Phelps ali na hora. Não, virei, nadando de costas. Nadei de costas para parar em outro lugar, assim, mas é uma coisa inexplicável. É igual eu falei para minha mulher esses dias, que eu saí, estava correndo, e eu não gosto de cachorro, tenho medo de cachorro. Aí eu estava correndo, abri uma porta, saiu 17 cachorros ao mesmo tempo. E o cara estava indo passear com o cachorro. Só que dos 17, 14 estavam na coleira, tudo junto, assim, ó. E 3 não. Então, assim, eu estava passando e os cachorros, na mesma hora, vieram para correr para cima de mim. Eu corri tão rápido, mas tão rápido, que você sabe que cachorro é rápido. O cachorro ficou longe de mim, mas longe. Ele até desistiu de vir atrás de mim. Eu nem sabia que eu conseguia correr tão rápido. Então, assim, você tem esse instinto de sobrevivência, mas voltando para o nosso tema, né, o que eu quero dizer é o seguinte, precisamos ter medo. Né? A gente está falando justamente de rendas variáveis, por quê? Porque pode ir para zero. Se quebrar onde você está investindo, você perde tudo. Né? Se você pegou alguma... Então, é sério. E por isso que existe pessoas capacitadas, igual você, como gestor. E eu escuto muitas vezes, Marcelo, que as pessoas falam assim para mim, mas eu não tenho tempo para pensar nisso. Não sei o quê. Como que isso se encaixa ou se conecta com essa profissão? Porque muitas pessoas, eu vou te falar uma coisa, a grandíssima maioria fala isso. Não tenho tempo. Eu gosto, eu já falei para você que eu sou curioso, mas a grande maioria fala assim, não tenho tempo. E aí que entra o papel do gestor, não é, Marcelo? Vamos lá. Se você quer trabalhar na área, é primordial, tá? Então não existe essa de não ter tempo, né? Agora, para quem é só um entusiasta aí, vamos dizer assim, e quero investir porque eu entendo a importância que isso vai ter no meu futuro, né? Essa pessoa, ela precisa de alguém que ajude ela, né? Então, porque se você não tem tempo, você precisa contratar alguém que desprendeu o tempo. Então, a gente está falando da minha profissão aqui, de um gestor, por exemplo, tá? Mas existem outras, e até, como aqui o foco é mercado de trabalho também, né, o Fábio? Existem outras profissões no mercado que podem te ajudar, né? E que daí cada uma com a sua certificação e sua habilitação devida, né? Existem os agentes autônomos, os consultores, analistas ou casas de análise que vão dar recomendações, né? Então, mas lembrando que o gestor é o único que você consegue quebrar uma barreira 100% de conhecimento. Eu não conheço nada, só que eu confio no meu gestor e ele acaba operacionalizando tudo para mim. Nas outras atividades do mercado, você precisa ter algum conhecimento, tá? Para conseguir operacionalizar a recomendação do analista, né, ou do consultor. Então, assim, Fábio,
conhecimento nunca é demais, né? Então, pessoal, acho que todo mundo tem que saber pelo menos um pouco, tá? Não importa se você vai ter um gestor, costumo até no meu serviço, né? Que eu faço tudo para os clientes, né? Eu quebro essa barreira do conhecimento para eles, né? Porque eu que tomo decisões para eles. Quanto mais o meu cliente ele entende, mais profundo eu consigo ser na minha gestão. Então, você vê aí que não tem como você fugir, tá? De ter conhecimento, até para você entender a importância de estar poupando, né? A importância de fazer essa divisão da sua renda, quanto que eu vou gastar, né, no meu estilo de vida, quanto que eu vou investir em mim, né? Quanto que eu vou poupar e colocar em investimentos financeiros. E então é um pouco disso, né? Até você comentou, tem o risco de você perder tudo, né? Então, algum conhecimento as pessoas não podem deixar de ter, tá, ô Fábio? Isso é, de novo, primordial, né? Algum conhecimento, investimentos é primordial aí. A gente devia ter nas escolas, tá? Na grade do ensino, desde o ensino fundamental, penso eu, alguma coisa, né? De obrigatório ali. E, obviamente, fortalecer isso no ensino médio, né? Que eu acho que é o que falta, né? Educação de base, que é esse conhecimento mínimo que você tem que ter para não perder dinheiro, para não ser enganado, para não cair numa pirâmide. Sem dúvida. Você falou o que você acha, eu também acho, e na verdade eu acho que eu tenho certeza, né? Porque a gente está formando pessoas que, algumas, né? Eu vou deixar algumas ou muitas, mas assim, a gente está formando pessoas que não sabem negociar, que ninguém nunca ensinou, não sabe técnicas de negociação. Ah, mas eu não vou ser um empresário. Cara, tudo bem. A sua primeira entrevista de emprego, você vai estar se vendendo. Então, você vai estar negociando com alguém o valor da sua hora. Então, você vai estar negociando. Se você não souber negociar, esse cara, você vai receber menos, talvez você não consiga nem a vaga, porque você não vai saber como se vender, né? As pessoas não sabem vender, as pessoas acham que vender é ruim. Ah, eu não gosto, o cara só vende. Vendedor, parece vendedor é aquele cara que vai me vender alguma coisa chata. Cara, pode até ser que eu tive algumas experiências, eu acho que na sua época você deve ter pego, que a gente saía da escola, vinha aqueles caras com um monte de revista. Não sei se você já lembra disso. Um monte de revista. Daí era época de revista. Daí você, pô, tá de graça. Ele jogava uma revista para você. Aí, se você pegasse. A hora que você pegava na mão, ferrou. Você pegava, ele já pegava o cartão e não sei o que, número, não sei o que, tudo. E quando você chegava em casa, você já chegava com um boleto para sua mãe. Então, assim, eu acho que talvez tenha traumas, né? Algumas gerações disso, mas vender, a gente vende o tempo todo, a todo momento, né? Então. Formar pessoas que não sabem vender é um problema. Mas fala um problema para quê? Um problema para o crescimento do país, um problema para o crescimento da sociedade, né? Pessoas que não sabem falar. Ah, mas cara, você vai trabalhar sozinho? Né? Ah, não vou gravar um podcast. Vai trabalhar sozinho? Vai conversar com o extintor, com o quadro que está ali atrás? Ninguém vai falar. Né? Não tem. E aí, de novo, né? Indo para as duas, agora para mim e para a tua área, o cara não sabe programar. Cara, como é que você vai fazer quando você chegar ali no seu mercado de trabalho e você lidar com um monte de computador que faz um monte de coisa e você não sabe falar com eles? Né? Então, ali, aí esse cara não sabe sobre dinheiro. Cara, como que você não sabe cuidar de uma coisa central no sistema capitalista que a gente vive? Tipo, você não sabe cuidar de dinheiro. Não dá. Outro assunto que o pessoal está fugindo ultimamente, né, o Fábio, é política, né? Porque discussão política é chato. Então, pessoal, estudar política não é discutir política, é você saber sobre política para você tomar boas decisões. Então, e saber aconselhar um amigo, né? Saber e comunicação, né? Dentro disso aí também, porque hoje as pessoas têm medo de conversar, né? Então, um pouco disso aí, cara. Sem dúvida. E adicionando outra coisa ainda, inteligência emocional, né? Saúde emocional. Né? A gente teve... Eu passei, acho, por isso, alguns momentos da minha vida, mas a gente esquece de cuidar de nós mesmos, né? E sem o nosso tempo, né? O corpo, né? A saúde física e emocional, você não faz nada. Mas... hoje ainda o nosso episódio é falando, e agora para a gente entrar no último tema, Marcelo, o último tema, a gente vai conectar a tecnologia com investimentos.
Afinal, a gente vê, né? A gente tem o Fórum Econômico Mundial falando que as profissões vão mudar, algumas vão desaparecer, ok, todo esse alvoroço em cima de tecnologia que a gente vê cada vez mais ela presente. Na minha visão, a gente só tem que aprender a conviver com a máquina. E agora que eu queria te perguntar, isso também na sua área, você enxerga que a tecnologia ela entra também na área de investimentos, ela cada vez mais está presente, ela ajuda a área de investimentos, Marcelo? Como é que, ou você acha que não? A área de investimentos, quem odeia programar, nem vá para lá, porque não temos algoritmos, não temos nada. Ô, Fabinho, cara, eu acho que assim, é fundamental, né? Se eu te for falar a palavra certa, tá? É fundamental. Porque hoje, a base, né, o fundamento do meu serviço é tecnologia. Então, eu costumo falar com o Thiago, que trabalha comigo, que somos integradores de tecnologia no nosso serviço. Então, hoje é a tecnologia que permite, inclusive, eu estar aqui prestando o serviço que eu presto do jeito que eu presto hoje, né? Então, o gestor de recursos, pessoal, ele existia há 20 anos atrás? Ele existia, só que ele estava dentro do banco. Porque o banco tinha tecnologia, né? Provavelmente, né? Provavelmente não, eu acho que acredito que sim. O banco tinha tecnologia. Então, a partir do momento que a tecnologia fui abrindo portas, né, para toda acesso à informação, né, operacionalização de processos, então digitalização de processos. Então hoje, por exemplo, antigamente se eu quisesse trabalhar como gestor, eu teria que estar dentro de um banco. Hoje não, eu tenho uma parceria com uma plataforma que com certeza é uma plataforma que tem sua base toda em tecnologia, né, onde eu tenho o meu acesso de gestor. Então, estamos falando aí de acesso à informação, perdão, controle e acesso à sua conta, segurança. Então, em diversos âmbitos aí, né? A gente consegue ver a tecnologia presente. E, de novo, ela é fundamental. Sem ela, eu não estaria aqui. Hoje a gente tem aí os shoppings de investimentos, né? Que permitem... então, é todo um ecossistema que é baseado em tecnologia, né? Então, as corretoras, se eu quero gerar um relatório mais profundo para o meu cliente, a tecnologia que eu vou usar também. Para eu fazer uma análise mais profunda do investimento, eu tenho que usar programação, né? Então, eu tenho que saber usar, por exemplo, as ferramentas mais complexas no Excel da vida, tá? Então, você vê o tempo todo, né, a tecnologia ela está presente, inclusive de novo na comunicação, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui, o que a gente fez no meu podcast que você comentou já que foi lá, né? Então é a tecnologia que permite, o Fábio, eu hoje atender de forma assim bem democrática o mercado, né? Então hoje eu não trabalho com investimento mínimo porque a tecnologia me permite escalar o meu negócio, né? Então, isso é bem interessante. Tecnologia, cara, o tempo todo, de novo, é fundamental, a nossa base aqui. Não, eu adorei, eu até escrevi aqui com esse aqui, porque você sabe, Marcelo, que eu faço vários cortes, né, do nosso episódio. E esse aqui é maravilhoso. Esse aqui do Reels, eu até anotei aqui, super especial, que eu vou postar esse aqui, LinkedIn. Porque Me coloca como colaborador lá que eu vou repostar. Não, sem dúvida, esse aqui foi muito bom, esse aqui eu não posso perder. Mas, assim, sem dúvida, eu vou fazer um paralelo, finalizando aqui, que é a mesma coisa. Mas se a gente fosse falar hoje a gente está falando, né? Mas se a gente fosse discutir tecnicamente alguma coisa sobre investimento. Eu já falei para você, eu tecnicamente não chego nem perto, eu não sei as coisas técnicas, mas eu tenho a noção do todo, né? Eu estudei o básico ali para eu saber. Do mesmo jeito, por que eu estou falando isso? Porque sabendo disso, eu consigo, né, tomar decisões certas na minha vida em relação a escolhas, né? De tipo, né, entender que eu preciso poupar, entender que eu vou ter que jogar em algum lugar para investir, que isso é importante para mim. Isso agrega na minha vida. Do mesmo jeito que quando eu falo sobre alfabetização digital, eu não estou falando que as pessoas têm que aprender a programar. Não é todos que vão saber programar. Precisamos saber conviver com a tecnologia e usá-la. Você falou a linguagem.
Você falou Excel. Excel é uma espécie de programação, sim, e resolve Sim, muitíssimos problemas. Porque tem cara que fala assim, não, Excel, eu gosto ele gosta daquela tela preta do DOS com um monte de algoritmo. Isso é programação, tudo bem, tem razão. Isso aqui é até mais complexo, mas o importante é o que resolve o problema. Ponto final. Se o isso. seu Excel resolve o problema, o Excel é muito melhor que qualquer outra coisa. Né? A gente teve um convidado aqui que foi de Data Science, um episódio de Data Science com o Pedro Saad. O Pedro Saad ele desenvolveu no Excel um sistema que ele classificava os problemas da empresa que ele estava tendo, pegava as mensagens lá, classificava os problemas, descobriu quais eram as maiores reclamações e, a partir disso, tomou uma decisão que fez a empresa melhorar X%, crescer X%, porque ela conseguiu resolver os problemas do cliente que estavam reclamando. Ele fez com Excel. Aí, então, quero ver quem é o grande programador que vai falar para mim, não, tinha que ser nada, cara. Ele fez com o melhor jeito, fez do jeito do Excel e resolveu. É isso que importa. Então, assim, Sim. programar acho que cada linguagem para cada tipo de problema, mas assim, você sabe fazer alguma coisa em Excel, sabe programar Excel, você entende como é que funciona as ferramentas de tecnologia, sabe como utilizá-la a seu favor, né? Senão você nunca ia estar conseguindo trabalhar em parceria com uma plataforma da maneira que você está fazendo, se você não soubesse utilizar dela a seu favor. Então, por mais que Sim, você não seja um programador, você é um cara alfabetizado tecnologicamente. Você tem graças a ali a Deus. parte digital suficiente para você usá-la a seu favor. É só isso, gente. Né? Porque se a pessoa for, né, contra isso ou achar que a tecnologia vai tirar espaço dela, pelo contrário, tem que fazer o que você fez. A tecnologia te abriu espaço. Porque ela na tua mão, ela é tua serva, né? Não tua mestra. Ela na Uhum. tua mão, você faz o que você quiser com ela. Né? E isso é uma visão muito importante. Por isso que eu falei aqui, isso aqui foi excelente, porque o seu depoimento, para mim, quando você foi falando, eu falei, cara, é isso mesmo. Exatamente Legal. isso que as pessoas têm que entender. Mas, Marcelo, muito bom esse nosso bate-papo aqui. Né? Pô, cara. Eu vou colocar aqui, olha, pessoal, todos os links aí para vocês conseguirem, né, falar com o Marcelo, se vocês tiverem Legal. interesse aí do serviço do Marcelo, mas eu queria que você deixasse um recado final aí para os nossos ouvintes, falar onde a gente pode te encontrar, né? Se a gente quiser Tá? investir melhor, tiver você como gestor, quiser te seguir aí nos canais também, onde aí a gente pode te encontrar. Eu vou deixar aqui, tá, Marcelo? Mas fala um pouco aí, só o recado final, se aí O meu, os nossos o meu ouvintes. recado final eu já vou falar um pouco do Fábio. Pessoal, acompanha aí o projeto do Fábio. É muito inspirador, né? A gente já está acompanhando há algum tempo ele. A gente é nítido todo o desenvolvimento e amor que ele desprende todo dia ali nesse projeto, né? Então, Obrigado. é um prazer estar aqui, ô Fabinho. Cara, você que é um Oh, amigo aí de longa data, né? sim. É muito mais que um parceiro, é um amigo, né? Então, é um prazer estar aqui. Eu quero poder estar aqui as próximas vezes, que seu projeto ele continue Vamos. aí, continue vivo, né? E a gente volte a falar e você vai ser sempre convidado lá também no nosso projeto, que vai continuar vivo sim também, Sem né? dúvida. E é isso. Eu sou gestor de recursos, eu faço com amor, assim como o Fabinho aí faz tudo que ele faz com muito amor, desde a Stock Car, desde da corrida, né? Tanto de carro quanto a corrida que ele vai nas maratonas, né? Nas provas, etc. O Fabinho tem muito valor aí a história dele e é isso. Faço com muito amor. Quem quiser conhecer meu serviço, o Fábio vai deixar as redes sociais aí. Tô disponível aí para cuidar do futuro financeiro de quem achar que é importante ter um gestor de recursos aí para auxiliar. Tô disponível. Sem dúvida, Marcelo, muito obrigado. Eu já, como eu falei no seu podcast, todo respeito e admiração é recíproco e amizade também. É um prazer muito grande, né, estar Legal. falando com você. Aí a gente conviveu aí Aham, durante muitos anos aí na faculdade, éramos vizinhos, né? Então passamos aí aham, muito tempo aí conversando junto, evoluindo junto, né? Eu acho que é certo. muito importante isso aí. Então, Aham, muitíssimo obrigado. Você falou, e eu não estava falando não para te agradar, cara, porque realmente é o assunto, um dos mais importantes, se não mais. As pessoas aham, precisam. Né? Para mim, falar sobre isso é trazer uma das mensagens mais importantes para as pessoas, porque a gente está aqui para desenvolver ela. Né? Então, uhum, isso é muito importante. Então, Marcelo, muito obrigado. certo, Eu quase esqueci. Quase certo. esqueci. Não, precisamos deixar uma pergunta, Marcelo, para quem está ouvindo no Spotify.
né? A gente precisa deixar uma pergunta no Spotify para os nossos ouvintes. Qualquer pergunta, pode ser pergunta de sim ou não, eles podem escrever o que eles quiserem, qualquer uma. É uma pergunta sua para os nossos ouvintes, afinal, a gente precisa conhecê-los melhor, né? Então, você pode falar, gostou ou não do episódio, você investe ou não, qualquer uma, seu critério. Né? Eu sei que eu te peguei de surpresa, mas eu não poderia ter esquecido dessa pergunta. Mas é qualquer uma, não tem segredo, Responde, não. qual que é o caráter da pergunta aí? É só para o nosso convidado responder alguma coisa sobre o episódio, se ele gostou ou tá não, bom. se ele já investe ou não, Tá para a bom. gente conhecer ele. Legal, faz o seguinte, se você investe ou não, e se você investe, em o que você investe, comenta aí. Eu acho Muito que bom. são informações Essa que é vão ser ótima, valiosas porque aí. eu quero saber aí onde o pessoal está investindo e se eles investem ou não, né? Para a gente saber, né? Se a gente conseguiu. Depois a gente vai repetir essa pergunta um dia para saber se ela cresceu ou não. Então, Tá bom. muito obrigado, Marcelo. Um grandíssimo prazer novamente. Né? Nos vemos por aí nos canais aí de podcasts aí, que em breve a gente marca mais um novamente. Obrigado a você, ouvinte, que ficou aqui até o final. Não se esqueça de seguir o nosso canal, compartilhar isso para todo mundo e responder a pergunta, gente. Vocês não estão respondendo essa pergunta, vocês estão vendo o episódio e não estão respondendo essa pergunta. Você viu que eu lembrei da pergunta aí no final. Então, muito obrigado a todos. Semana que vem tem mais. Obrigado, Marcelo. Tchau, tchau. Valeu, Fabinho. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.